Será que sou mesmo codependente? Eu não me identifico com todos os sintomas. Esse tema te interessa? Então fica comigo! Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse programa Doutora Beth Esclarece. Hoje nós vamos responder a pergunta do Mariano e ele diz o seguinte: Doutora Beth, eu me identifico com vários sintomas de codependência, mas não sou do tipo resignado. Não tenho receio de conflitos e não me submeto às vontades do meu parceiro e acho que tendo a fugir dos problemas jogando videogame demais. Será que sou mesmo codependente? Muito bem, mas antes de responder a pergunta dele, eu gostaria de perguntar se você já é inscrito nesse canal. Se você ainda não é, esse canal trata de relacionamentos complicados, relacionamentos entre pessoas que sofrem com narcisistas e outros tipos de transtornos de personalidades, relacionamentos abusivos. Se você tem interesse nesse tema, então se inscreva nesse canal. E se você já é inscrito no canal, já dê o seu like pra gente começar então. Aí eu quero fazer um primeiro aviso. Essa pergunta do Mariano me fez pesquisar um pouco mais e eu encontrei um conteúdo bem interessante daquele autor Ross Rosenberg, que estuda muito sobre o relacionamento entre narcisistas e codependentes. Narcisistas, psicopatas, borderlines e codependentes. E ele fala de 5 tipos de codependentes. Por isso eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes, porque senão ficaria longo demais para você. Bem, primeiro vamos começar a entender o que tem de comum entre os 5 tipos. Então quando você fala de alguém como codependente, você está dizendo que essa pessoa tem um foco orientado para o outro. Então ela entende que é o outro que vai suprir as suas necessidades afetivas. Então ela coloca o foco demais em construir estratégias para isto. No início do relacionamento, geralmente ela doa demais e esperando que o outro retorne, claro, em afeto, em amor, em cuidados. E isso geralmente não acontece ou não acontece numa medida satisfatória. Diante dessa insatisfação, o que é mais comum é que o codependente comece a tentar mudar o parceiro, mudar a outra pessoa, porque ele pensa assim, bom, não era bem isso que eu queria, né? Então quem sabe se ele mudar aqui, mudar ali, mudar essa característica, se ele parar de beber, se ele for mais gentil, menos rude, e fica tentando estratégias para que o outro se transforme, e aí tentando fazer com que o outro caiba naquela forma que seria o ideal de um parceiro para o codependente. E é claro que isso de um modo geral não funciona. Pode até ser que no comecinho a outra pessoa ceda, tal, dependendo da fase do relacionamento. Mas especialmente se for um relacionamento mais longo ou as pessoas estiverem casadas, aí que o outro não quer se transformar para agradar o codependente. E essa pessoa então tem dificuldade de sair desse relacionamento. Ela fica a si mesma se sentindo insatisfeita, com muita dificuldade de achar uma outra possibilidade para ela. Esses são os pontos em comum. Vamos ver agora o que diferencia cada tipo. Primeiro vamos falar do tipo passivo, que quando a gente fala de codependência é o que mais vem à nossa mente. É aquela pessoa que tem mais medo. Você nota claramente que ela é uma pessoa um pouco mais medrosa, ela tem medo de ficar só, medo de ficar sozinha para sempre, ela tende a ser resignada e a estratégia dela geralmente é agradar o outro, cuidar do outro o máximo possível, tentar até adivinhar o que o outro precisa. Muitas vezes ela se submete ao domínio do outro, se adapta ao máximo possível cada vez mais a essa pessoa, muda o que tiver que mudar nela mesma para tentar sempre agradar essa pessoa, para tentar ser a pessoa que o outro quer. A tendência dela é de evitar conflitos, ela não gosta de confusão, de briga. De um modo geral, ela tenta mudar o outro de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais indireta, de modo que ela não venha a confrontá-lo. Por outro lado, mesmo esse tipo que é resignado, em alguns momentos pode ter uma explosão emocional, porque a pressão dentro dele, né, como se fosse uma panela de pressão, vai crescendo, aí chega uma hora também que ele não dá conta e muitas vezes ele também se torna agressivo. Mas o confronto não é o seu estilo de funcionar normal. Esse tipo de codependente é o mais vulnerável e problemático de todos. Talvez até por causa dessa passividade de que ele engole muito sapo e tem pouquíssimo retorno naturalmente. O segundo tipo é o tipo ativo. Esse tipo é bem mais manipulador. Então ele tenta mudar o outro para que o outro dê o suprimento que ele espera nesse relacionamento.
Ou seja, suprimento afetivo, ele quer amor, carinho, cuidados. Ele é um tipo mais confrontador, ele luta pelo que ele quer, o que ele acha que ele tem direito ou que ele merece. Então é muito mais fácil a gente ver que esse tipo fica bravo quando ele não recebe o que ele gostaria, ele realmente demonstra isso, ficando irritado e confrontando o outro. O codependente ativo, ele tende a ser muito mais controlador, então ele cobra, exige, questiona muito do que o outro faz e tenta mudar o outro de uma maneira muito mais direta, falando claramente o que ele acha que o outro precisa mudar e colocando muito a responsabilidade das dificuldades no relacionamento ou até mesmo da sua própria insatisfação no outro. Ele costuma ser bem mais ciumento e, de fato, fica tentando fazer com que o outro se comporte de um jeito que não ative o ciúme dele. E essa é uma maneira que ele tem de controlar o parceiro. Na minha prática clínica, e vocês sabem que eu trabalho bastante com codependentes, eu vejo que os codependentes ativos têm alguns traços narcisistas, de arrogância, de superioridade, um pouco de egoísmo. Só que assim, quero deixar bem claro aqui, eles não preenchem os critérios para o diagnóstico de narcisista e preenchem para o de codependente. Oi, eu vou te interromper para falar uma coisa importante. Você já fez o meu curso da cura da criança interior ferida? Se você sofre de relacionamentos abusivos, complicados, frustrantes, que se repetem, de dependência emocional, codependência, ou se você tem medo de se relacionar e foge, esse curso é fundamental para você entender as causas de tudo isso e adquirir técnicas que eu uso no consultório para a sua jornada de libertação. Eu espero você lá e continue assistindo o vídeo, hein? Beijinho, tchau! O terceiro tipo, a gente diria que é o tipo desligado. É o que, veja, todo o texto do Ross Rosenberg está em inglês. Então eu fiz uma tradução. Eu usei a palavra desligado para o termo oblivious. Mas não sei se exatamente é desligado, desatento. Eu entendo que desligado faz mais sentido. Como é esse tipo? Esse tipo de codependente, ele não está muito preocupado em estudar o assunto, escutar muitos vídeos. Ele acha melhor não saber. A tendência dele é não tomar consciência do que está acontecendo e, portanto, ele tende a se desligar da realidade. É como se ele quisesse se convencer que o problema não existe. Por exemplo, ele pode dormir muito, ficar lá assistindo séries da Netflix direto, quando ele está no tempo livre. Então a questão dele é não assumir a responsabilidade sobre o que está acontecendo e ele busca um certo conforto no meio dessa situação, que obviamente não é confortável, mas ele busca se acomodar de alguma maneira. Em outras palavras, o mecanismo de defesa dele é a negação. Então ele se desconecta das emoções, por exemplo, tristeza, frustração, raiva, da negligência que ele está vivendo, da dor do abuso. Então a tendência dele é racionalizar, é achar uma certa justificativa lá e faz de conta que está resolvido. Então é um tipo de pessoa que não pensa muito para sobreviver. Olhando para esses tipos, a gente nota por que um codependente pode ser tão diferente do outro. Então talvez isso responda à pergunta do Mariano. Por que eu não me identifico tanto com o que eu vejo do codependente? Ele pode ter alguns sintomas, ele pode ter um tipo ativo e não o passivo, ou pode ter um tipo desligado. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê o seu like, que você se inscreva no canal se você não fez ainda, e vai lá no sininho clicando lá para você receber a notificação dos próximos vídeos, que você compartilhe com outras pessoas, porque esse é um conhecimento muito importante, as pessoas precisam saber o que está acontecendo com elas. E deixe seus comentários, claro, isso é muito importante para nós e isso ajuda o canal a crescer também. No próximo vídeo eu vou falar sobre mais 2 tipos de codependentes. Não perca! Espero que você tenha uma ótima semana, um beijo no coração, tchau, tchau!